A criança vai ser avaliada e ela vai participar da inclusão. Como é feita a inclusão aqui nos Estados Unidos, né? Que é a grande dúvida. Aqui tem 3 modelos, né? Que é feito. A educação especial trabalha de 3 modelos aqui, atualmente. Existem vários outros, mas eu vou explicar os 3 principais. O primeiro modelo significa a inclusão total, e tudo isso é baseado nas avaliações que eles fazem da criança na primeira vez que a criança entra na escola. Então a criança entrou na escola, aí eles vão avaliar a criança e vão ver se essa criança está apta a ela ir para a educação geral, junto com as outras crianças, porque aqui a inclusão não funciona para todas as crianças. Pronto, é aí que é a polêmica. Pronto. Agora ninguém vai entender o que eu tô falando, mas eu vou explicar. Por quê? Porque, mas ela atrapalha o grupo. Mas ela não tá aprendendo. Vai ficar um monte de gente sem entender. Então tá. A educação regular. O que é aqui a educação regular? A educação regular é uma sala com uma professora regular dando aula para 25 crianças. Aí você põe lá dentro essas 25, né, fechando o número de 25, você põe uma criança lá dentro com necessidade especial, tá? Aí, dependendo do que está escrito no IP dela, é o apoio que ela vai ter. Pode estar escrito que ela vai para a educação especial, que ela vai para a educação regular com uma professora de educação especial. Aí funciona? Aí funciona, se é a necessidade dessa criança, tá? Ou ela vai para inclusão junto com uma cuidadora. Aí funciona? Funciona. Ela só não pode sozinha. Algumas escolas o que faz? Faz o quê? A criança vai para a educação regular sem o apoio da educação especial ou sem o apoio de uma cuidadora. Aí funciona? Não. Aí é como eu falo assim, é jogar essa criança nesse ambiente para ela falhar. Com certeza ela vai falhar. E depois vai vir as notas dessa criança muito baixa, fora que ela vai ficar desregulada, fora que ela vai ter muitos problemas de comportamento, fora que vai ser um ambiente para ela que ela vai ser, eu costumo falar assim, principalmente para as crianças, aqui a inclusão é mais para as crianças que têm autismo. Eu não gosto de falar essa palavra, mas é essa palavra para vocês entenderem, que tem autismo leve, é o high function, que a gente costuma dizer. Então, essa criança vai para a inclusão. O que eu costumo falar dessas crianças high function é que quando eles vão na inclusão, eles são muito esquisitos para ser normal e eles são muito normais para ser autista. Então, eles ficam nesse meio e sempre a vida toda é os mesmos problemas. Eles entendem muito o mundo em volta deles, eles entendem todos os olhares, principalmente os olhares de reprovando ele, o preconceito, entendem tudo. Então, colocar essa criança lá dentro da inclusão sem nenhum apoio é jogar essas crianças para elas realmente falhando no final do ano. Então, assim, funciona? Não, não vai funcionar. Se o seu caso é esse, você realmente precisa ser advocate do seu filho. É necessário que você aprenda a defender seu filho, porque senão vai ter esse problema a vida toda. Seu filho pode apanhar na escola, seu filho pode sofrer bullying na escola e todo mundo vai fazer vista grossa. Por isso, precisa aprender a defender e defender sua criança desde pequenininho, tá? Qual outro modelo que tem? Existe um modelo de educação parcial. Qual seria o modelo de educação parcial? Também é definido pela avaliação multidisciplinar, quando eles fazem essa avaliação multidisciplinar. Esse foi o que os meus filhos sempre foram, tá? O Lucas, ele sempre foi na parcial. O que é a parcial? A parcial é a criança, ela aprender as matérias que ela necessita de mais foco
ela aprender dentro de uma sala menor, com vários alunos com AIP, né? Com diferentes necessidades especiais. Então, ela está nessa sala menor, essa sala tem 12 alunos, geralmente é uma sala com 12 alunos, e geralmente deve ter 2 ou 3 cuidadoras, tá? Para essas crianças. E as cuidadoras ajudam a ensinar as matérias. Geralmente, essas salas parciais, as crianças não têm muito comprometimento, tá? São crianças que elas precisam de um certo apoio para entender certas matérias, com menos distração da sala. E que a matéria pode ser que nem seja modificado o currículo dela, pode ser que elas tenham o mesmo currículo, mas elas precisam da maneira que ensina ser modificada. Então, elas precisam que a professora de educação especial ensine para ela, depois os cuidadores também ajudem a reforçar e ajudem que a criança aprenda naquele setting, né, naquela colocação. Também pode acontecer da criança fazer até a lição de casa dentro dessa sala, porque tem criança que não consegue fazer lição de casa. Pois eu faço um vídeo aqui para mostrar como ensinar a fazer lição de casa, como que eu ajudei o meu a fazer lição de casa, que no começo foi, pensa no transtorno, depois eu consegui. A criança vai estar na sala aprendendo as matérias mais difíceis. Qual seria? Inglês, que seria a escrita, a leitura, mais a matemática, estudos sociais. Ela aprende geralmente na sala com as crianças de educação especial. E depois ela vai para inclusão, junto com as outras crianças, 25 crianças, né, para educação regular, para socializar. Então ela vai aula de música, ela vai no gym, ela vai talvez ciências, aprender na outra sala, outras matérias que não dependam muito dela estar focada, dela não se distrair, tá? E também tem um outro caso, né? Então são inclusão geral, a criança vai totalmente para inclusão geral, com apoio, tá? Senão não funciona. Educação parcial, que seria a inclusão parcial, ou a sala separada. De tudo isso dentro da escola pública, tá? E é aí que mora a confusão. Então, quando a criança recebe a educação dela na sala separada, o que seria sala separada? É uma sala que tenha crianças com mais comprometimento, geralmente as crianças têm muito problema cognitivo, têm outras deficiências associadas, às vezes tem autismo e tem várias outras deficiências junto. Que prejudica essa criança de receber educação na sala regular. Então, ela fica nessa sala mais contida, que é uma sala de 5 alunos, não pode ter mais que 8, proibido ter mais que 8, eu sei que ela tem 5 alunos, e geralmente é cada 2 alunos, um cuidador e a professora de educação especial. Nessa sala, o currículo é modificado, a criança não aprende o mesmo currículo, é modificado, geralmente é a prioridade só que ensina, ou é bem abaixo do nível dela. E nessa sala, ela não vai para a educação geral, ela não vai, que geralmente são crianças que apresentam muita dificuldade. Por exemplo, se levar uma criança com essas dificuldades para a cafeteria, tomar um lanche lá, é motivo de crise. Né? Então ela entra em crise, porque é muito barulho, então não dá para ela estar nessa sala. Ela pode ir para a cafeteria, só que em horário separado, que não tem esse monte de criança, tá? E aí que é a confusão, porque geralmente essas crianças, às vezes, nem a escola pública é suficiente para ela, nem o atendimento que ela tem na pública, porque olha, na pública o que ela vai ter? Ela vai ter uma professora de educação especial, ela vai ter as aides, né, as paraprofissional, as cuidadoras, ela vai ter a matéria modificada, ela vai ter fono, ela vai ter terapeuta ocupacional, ela vai ter terapeuta de ABA, geralmente, tá? Tô falando da minha experiência. Porém, pode não ser suficiente. E aí eu falo para os pais, vamos brigar para tirar essa criança da escola pública e mandar para fora do distrito, né? Para as escolas especiais. E aí os pais não aceitam. Porque os pais querem que a criança fique na escola pública para ela ter o modelo do amiguinho para poder copiar. Aí eu tenho que explicar
e dá uma, como é que a gente fala? Wake up call, dá um alerta para aquele pai e fala, não, filha, sua criança nunca foi, sua criança não vai, sua criança só fica na sala separada. Então ela está há anos lá e você está achando que ela está convivendo com as outras crianças, que ela vai desenvolver o social, mas ela não vai. Ela está nesse série. E ela só vai sair desse série se ela conseguir avançar as metas dela para ela poder estar no outro. Porque se ela não estiver no outro, ela não vai alcançar, ela não vai fazer progresso. E escola nenhuma quer deixar a criança sem fazer progresso. Toda escola quer que a criança progrida. Agora que vem o ponto mais difícil dos pais entender. A escola pública, a inclusão é importante? É muito importante. Mas ela não é para todo mundo. Infelizmente não é. Então assim, meu filho mais velho, ele sempre foi parcial inclusion. Ele sempre teve contato com a inclusão, com a educação geral. Sempre ele teve. Só que conforme ele foi crescendo, mais necessidades foram aparecendo para ele. Né? Isso daí não é por falta de estímulo, porque tem muito estímulo, mas a necessidade dele é maior. Então o que acontece? Ele precisa de um suporte maior. Então aí eu vi que realmente a escola pública não seria o melhor lugar para ele. Então nós mandamos ele para uma escola especial. E o que seria essa escola especial? Seria o apoio que ele tem na escola pública, se não é suficiente, o apoio que ele tem na escola especial, talvez a pública nunca iria conseguir dar. Por quê? Primeiro, pela falta do treinamento. A escola privada, a especial, ela tem muito mais apoio e treinamento do que a escola pública. Porém, a escola pública tem muito treinamento, tá? Eles sabem lidar com muitas coisas, mas existe uma necessidade, uma demanda maior que é impossível eles darem. Por exemplo, na sala separada, meu filho estava numa sala com 5 crianças e às vezes tinha aide cada 2 crianças, né? Agora, quando ele foi para a escola especial, isso é o Rafa, tá? Tô falando do Rafa. O Rafa sempre ficou na separada, na educação especial separada, então quer dizer, ele nunca foi para a inclusão, porque ele tem outros problemas associados. E depois ele foi direto, ele ficou 1 ano e meio só, e foi direto para a escola especial. Então, o apoio que ele tem na escola especial, talvez a escola pública nunca vai conseguir dar. Nunca, por falta de profissionais, por a demanda daquela criança ser muito grande, entendeu? Então, assim, eu insisti que ela fique na pública, eu impedi que ela floresça, eu impedi que ela tenha as habilidades para ela atingir e eu não consiga dar, entendeu? Então, assim, e outra coisa, essas escolas são muito caras. Mas quem paga realmente é o distrito que mandou, porque se ele não consegue educar aquela criança, a lei manda que ele pague um lugar. Então, as escolas são pagas e são muito caras, mas não sai do nosso bolso, tá? É o distrito que paga. E isso ele não vê também se a pessoa tem o dinheiro ou não, é eles que pagam, tanto o transporte quanto a escola, tá? Então, assim, não é o que eu queria, claro que não. Pensa que eu não queria ver meu filho na escola pública? Pensa que eu não gostaria de ver meus filhos socializando com as outras crianças da idade deles? Trocando e-mail, marcando playdates, deles se encontrarem depois? Eu queria tudo isso, mas não é possível para minha criança. Ela precisa de mais. Então é o momento de retirar ela, dar o que ela precisa para ela conseguir atingir o máximo da potencialidade dela. A potencialidade dela talvez não seja aquilo que eu esperava ou que eu sonhei, mas eu sei que ela vai atingir o máximo da potencialidade dela, porque eu sei que os 2 filhos que eu tenho, eles trabalham muito duro para isso. E eu tenho que ser feliz com o que eles alcançaram. Eu tenho que ser. Todo dia eu falo isso para mim mesma. Não é fácil, não, mas eu tenho que ser.